Vamos falar de inflação oficial de janeiro. Gente, ela foi de 0,16. Quando a gente compara sobre o mês de janeiro, ela é a menor para o mês de janeiro desde 1994. Mas calma que a gente vai explicar tudo. E essa redução foi causada pela queda no preço da energia elétrica residencial. Mas os preços dos alimentos, do transporte continuam subindo. O café, então, nem se fala, virou bicho, virou ouro, não é isso? E esse é um assunto que a gente vai tratar agora no nosso quadro Falando Economês. Estou recebendo aqui ao vivo, no nosso estúdio, a economista Adriana Pereira de Souza. Adriana, tá tudo bem? Tudo bem, Jadavá. Tá quase tudo bem, né, com a inflação. Quase. Bom, eu falei aqui, eu vou te pedir essa explicação, porque quando a gente fala, houve uma comparação da inflação de janeiro, que foi a menor dos últimos tempos, comparando só o mês de janeiro. Mas se a gente pegar o mês de dezembro? Não, aí houve elevação de preço, houve inflação. Quando a gente fala que houve inflação, mesmo ela sendo só de 0,16, que foi o caso de janeiro, significa que houve uma elevação de preço de dezembro para janeiro. Quando a pessoa fala conclui, por favor. Só que quando a gente compara, na verdade, esse menor valor que está sendo trazido é a menor taxa de inflação do mês de janeiro. Em relação a desde quando foi implementado o Plano Real, significa que só nos meses de janeiro essa vez foi a menor, mas não significa que foi a menor em relação a dezembro. Vamos fazer uma conta nós dois aqui? Então vamos lá, se a gente pegar a inflação de setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado e comparar com janeiro, como é que está? Não, aí em janeiro houve um aumento um pouco menor em relação aos demais, mas não significa que os preços não aumentaram, eles continuaram aumentando. O que mais aumentou? Aumentou o café, né? Você já disse aí, o café ouro, né? Virou ouro, literalmente. Aumentou também a carne bovina, né? O café aumentou foi mais de 50% de aumento no último ano. Tem possibilidade dele reduzir depois ou deve continuar nas alturas? O café, ele por um tempo ainda vai continuar caro e isso não tem relação exatamente com o desejo de aumentar o preço. É que a safra do ano passado, ela foi prejudicada por questões climáticas, então tem menos pés de café. E aí, menos produção de café, o preço fica mais caro. A carne subiu? A carne subiu. O aumento da carne foi em torno de 21% em relação aos 12 meses do ano passado. Só que esse aumento da carne ele já não foi tão relacionado com relação climática, mas foi relacionado com a elevação do preço do dólar. O dólar mais caro, a gente exporta mais, sobra menos carne no mercado interno. Nós tivemos a informação, eu queria confirmar com você, que a China estaria comprando menos carne, sobraria mais para o mercado e automaticamente o preço teria uma redução. Isso procede? Não, não procede. No seguinte sentido, mesmo que a China diminua, outros países acabam comprando mais, porque a gente vai continuar exportando. Essa variação do dólar e desvalorização do real acaba favorecendo a exportação. Isso aconteceu já desde o ano passado, houve uma exportação acentuada de carne bovina, sobrou menos rebanho, aí os fazendeiros os produtores acabam abatendo animais fêmeas, que aí prejudica o próximo rebanho, que fica, né, menos possibilidade de aumento. Aquela história antiga, mas está na entre-safra, está na safra, isso não existe para a questão bovina, não existe ainda? Não, a questão bovina hoje ela já é controlada, né, no sentido da produção, ela é meio que permanente. Tanto na época da seca quanto na época da chuva? O que vai interferir mesmo é a quantidade de demanda por esse produto. Adriana, 0,16, a gente olha, o pessoal fala assim, mas foi pouca coisa, mas quando a gente soma... Na verdade, a gente está tendo um valor bem salgado, a cesta básica está variando em torno de 40% a 60% do salário mínimo, né, nas capitais. Então, nós temos aí um processo inflacionário que não tem, na verdade, apesar de ter apresentado esse valor menor agora, uma perspectiva de queda acentuada nos próximos meses. A gente pode ter alguns produtos que não irão aumentar, por exemplo, óleo de soja, que foi um produto que aumentou bastante também no ano passado. Provavelmente esse vai ter um valor reduzido ao longo desse ano. A carne bovina depende muito dessa relação do valor da taxa de câmbio, real, dólar e aumento ou redução de exportações. Então, a gente depende do mercado internacional. A questão, por exemplo, do café, já falei, a questão da safra, que demora um pouquinho aí para ela se estabilizar novamente. Se a gente olhar a cesta básica, tem algum produto que a gente pode imaginar, de acordo com as perspectivas, que pode ter redução de preço? Não, o que teve agora, que até representou essa questão da queda da inflação de janeiro, foi uma redução no valor da energia elétrica. Né, por causa de um decreto do governo que diminuiu o valor da energia ofertada por Furnas, e esse processo acabou favorecendo e diminuindo o valor da cesta básica.
Agora, se a gente olhar para o mês de fevereiro, né, quando a gente olha para o alimento e olha para o transporte, o que a gente pode imaginar? Então, o alimento tende a permanecer mais ou menos no mesmo padrão, não tem uma perspectiva de aumento acentuado e nem de queda. A questão do transporte, no geral, o mês de janeiro já representa uma elevação e o transporte depende um pouco também do preço dos combustíveis. E aí, isso, às vezes, pode acontecer alguma pequena elevação por causa do dólar, mas... Teve aquele aumento do ICMS, né? Isso. Que é a partir de 1º de fevereiro. Isso está refletido lá na bomba, na hora da pessoa abastecer? Isso também reflete na bomba. Houve, sim, um aumento e isso reflete no preço do combustível na hora que a gente chega no posto de gasolina. Adriana Pereira, economista, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde aos telespectadores.